Esse é o propósito de adorar a Deus e aprender a conviver uns com os outros. Essa é a nossa necessidade, a necessidade de cada pessoa. E é para isso que a igreja existe. Para a gente adorar a Deus e para a gente aprender a conviver uns com os outros. Pois todos somos diferentes, todos temos necessidades especiais, defeitos e fraquezas. E Deus estende a sua graça para todos. E nessa noite nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu tô ouvindo São Vamos estudar um tema. É importante abrir a palavra de Deus, estudar um tema para a gente crescer também no conhecimento, na graça e no conhecimento. O tema de hoje é um tema bem comum e muito fácil de entender, e especialmente as crianças vão entender. Eu quero começar com uma pergunta. Quem de vocês aqui gosta de praia? Tem uns que gostam e outros que não gostam. Eu não gosto. Eu não gosto de praia. Mas vocês sabiam que banho de praia, banho no mar, é remédio? Existem muitas doenças que são tratadas com banho de sal, com banho no mar. E alguns médicos recomendam, pelo menos uma vez ao ano, banho na praia. Certo, gente? A praia é um lugar muito frequentado. Muita gente gosta de praia. Vem de longe, do interior, dos recantos do estado, para curtir uma praia no final de semana. E no Rio? Quem gosta do Rio? Agora no Rio eu gosto. Agora você gosta. O Rio é bom. Gente, vocês já perceberam que o Rio, tudo isso é para introduzir o que nós vamos estudar na Bíblia. O rio está sempre no lugar baixo. Todo mundo que se dirige para o rio se dirige descendo. Mas vocês sabiam que todo rio nasce no topo de um monte? Todos os rios nascem nos montes. Nenhum rio nasce no plano. Aí eu pergunto, o que é melhor? Estar na praia, na planície ou estar no monte? Agora eu quero ver, eu vou apertar vocês aqui. É melhor estar na praia ou estar no monte? Seja sincero. Por que que tanta gente vai para a praia e tão pouca gente vai para o monte? É mais fácil para a praia, né? Mais aprazível, para relaxar, para descontrair, para curtir, para descansar. A praia é um lugar ideal para encontros, para grupos de amigos, grupos de trabalho, grupos da família. A praia, gente, é um lugar de multidão, é um lugar de muita gente. E o monte? O monte, você precisa subir, você precisa escalar, você precisa de esforço para chegar lá em cima. E nunca você vai encontrar uma multidão no monte. Então, o tema dessa mensagem de hoje é uma mensagem evangelística, é uma mensagem de conforto e ânimo para os membros da igreja, e é uma mensagem de inspiração à comunhão com Deus. Porque nós vamos ver a diferença entre a praia e o monte. Que exemplo Jesus deixa para nós? O que é que nós podemos aprender com Jesus, que é o exemplo perfeito dessa experiência? Onde é que vocês acham que tem mais problema? Na praia ou no monte? Pode falar, gente. Isso aqui não tem ramatório, não. Na praia tem mais problema, né? Quem acha que na praia tem mais problema, levanta a mão. Sabe por quê? Porque aonde tem gente,
problema. Por isso. Tá certo? Então vamos aprender com Jesus? Vamos aprender uma grande lição com Jesus nessa noite? Vamos considerar o seguinte: o monte lembra um momento com Deus. Nós vamos ver na Bíblia já já. Monte lembra momento com Deus. No passado, em toda a história do povo de Deus, sempre os grandes personagens da Bíblia tiveram encontro com Deus no monte. Elias, no Monte Carmelo, Moisés, no Monte Sinai. Outros profetas também subiram o monte para o encontro pessoal com Deus. O próprio Jesus subiu o monte para ter comunhão com o Pai Celestial. E a praia? A praia, ou planície, é o lugar onde a gente tem encontro com as pessoas. Então, considere esse ponto. O monte você vai para comunhão com Deus. E a praia você vai para encontro com pessoas. Então, o que é que Jesus nos ensina nessa mensagem de hoje? Abra sua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 14, no verso 23. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Quem já encontrou, diz amém. Então vamos ler juntos. E despedidas. Vamos orar de novo, gente? Vamos orar de novo. Querido Deus, nós estamos aqui, já louvamos, já oramos, e agora nós abrimos a tua palavra, pois ela é a palavra viva, é a palavra que tem poder, é a palavra que pode nos transformar na contemplação das verdades que contém nela. Nós queremos, Senhor, nos demorar agora uns 20 minutos em contato com a tua palavra para aprender uma grande lição. Na vida nós temos esses dois extremos, esses dois pontos: o monte da comunhão e o contato com o povo. E é por isso que o Senhor nos chama a cada um para nos dar esta lição. E que nessa noite, cada pessoa que veio aqui possa levar seu coração cheio com esta mensagem, para que possamos ter uma semana melhor, uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos ler o texto. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Está falando de quem? Quem é esse personagem aqui? Em cima tem um subtítulo, aqui em cima do verso 22, diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Então está falando sobre Jesus. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele com quem? Estava com quem? Só. Jesus subia ao monte sozinho para orar, para ter um momento de comunhão com o Pai Celestial. Gente, é muito importante a comunhão coletiva. Está na Bíblia. Foi Deus que deixou esse hábito da congregação. Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25, que nós não devemos deixar de congregar. A congregação é importante. A adoração coletiva é importante. A comunhão em grupo é importante. Mas para que esse momento se torne um momento proveitoso, cada um, individualmente, precisa ter um encontro individual com Deus. Quem concorda, diz amém. Amém. Se a gente não tiver um momento pessoal com Deus, quando a gente se reunir aqui, vai sair daqui, sabe o quê? Problema. Para que não haja problema quando estivermos juntos, é preciso que cada um tenha seu momento pessoal com Deus. E aí, o momento da congregação se torna um momento agradável, um momento de um clima leve, onde todos podem sorrir, onde todos podem
barreira e nem inimizade. Por quê? Porque quanto mais a gente vai para perto de Deus, mais a gente vai para perto dos outros. Porque os outros também pertencem a Deus. Os outros também são de Deus. Então, este é o exemplo que Jesus deixa para nós. Antes de ir para o povo, nós precisamos ir para Deus. Então, gente, é o seguinte. No monte é o encontro com Deus. Você tem um monte quando você se encontra com Deus? Vocês sabiam que Deus, desde o princípio, desde Adão, desde os filhos de Adão, desde os patriarcas do Antigo Testamento, em todo o tempo, Deus orientou que as pessoas erguessem um altar para adorá-lo? Vocês têm conhecimento disso? Não é necessário ir lá para a Serra do Luzeiro, não. O monte aqui tem um símbolo, tem uma referência de lugar onde a gente ora. Cada um de nós deve ter na nossa casa um cantinho onde a gente ora. E esse cantinho nós podemos chamar de Monte da Comunhão. Subir a presença de Deus na comunhão. Então Jesus fazia isso. No monte, ele subia para ter um encontro com o Pai Celestial. E na praia, Jesus descia para ter um encontro com o povo. Jesus não ia ao encontro do povo sem primeiro ter ido ao encontro de Deus. E olha que Jesus era o Filho de Deus. Era Deus em pessoa. Nascido pelo Espírito Santo. Agora imagine nós, com a cabeça cheia de redes sociais, com a cabeça cheia de atividades materiais, da correria da vida, dos compromissos que temos, das picuinhas e das fofocas e das coisas que a gente se envolve. Se a gente não for para a presença de Deus, irmãos, é melhor que fique no casulo. Melhor que fique fechado. Então, esta é a lição dessa mensagem. Todos nós precisamos ter nosso momento com Deus. Para quando a gente tiver um momento com o povo, a gente está pelo menos um pouco preparado para isso. No monte, Jesus recebia poder. E na praia, o que ele fazia? Servia com poder. Olha que grande lição para nós. Na praia, Jesus distribuía o seu serviço ao próximo. Jesus pregou no monte um sermão tão longo que ocupa 3 capítulos do livro de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Todas as palavras que Jesus pronuncia, que se encontram nesses 3 capítulos, ele pronunciou este sermão em cima de um monte. E o povo sentado ladeira abaixo. Como nós vemos às vezes nas cenas dos filmes. Jesus pregou num monte. Jesus foi transfigurado num monte. Está escrito nos 3 evangelhos, mas especialmente em Lucas capítulo 9. Jesus pegou, um certo dia, ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram seus discípulos mais trabalhosos, digamos assim, aqueles mais teimosos, mais arrogantes, mais ousados, mais mostrados, aqueles que querem aparecer diante dos outros, que quer que a última palavra seja a palavra dele. Essa pessoa é a pessoa que Jesus tem mais cuidado. E Jesus chamou eles 3 porque eles 3 eram assim. Tiago e João, eles eram tão explosivos, tão vingativos, que um dia eles pediram a Jesus permissão para eles orar e Deus mandar fogo para queimar uma cidade. Só porque o povo daquela cidade não aceitou que Jesus pousasse ali. Jesus ia passando com eles, aí disse: vamos ficar aqui, vamos pedir pouso nessa cidade, nessa comunidade, nesse lugar. E aí era dos samaritanos, os samaritanos disseram: não, aqui não, pode passar. E aí
Tiago e João disseram assim: Senhor, permite que nós oremos a Deus. Vamos destruir isso aqui com fogo. Então, uma mostrazinha do que é o poder de Deus. Então, Tiago e João, eles eram assim. E Pedro, não precisa nem dizer nada de como era Pedro. Certo? Então, um dia Jesus pegou esses 3 discípulos complicados e levou eles para cima do monte, e lá ele foi transfigurado. Lá, Jesus apareceu diante deles 3 em glória. Aquelas roupas empoeiradas que ele estava vestido, aquelas roupas foram escondidas numa roupa de glória. E ali naquele momento apareceram 2 personagens celestiais, 2 homens que estão no céu, que a Bíblia diz que eles estão lá: Moisés e Elias. E esses 3 discípulos assistiram aquela cena no monte, mas o resto dos discípulos, o restante deles, sabe onde eles estavam? Lá embaixo. E sabe o que tinha lá embaixo? Um possesso de demônios que os outros 9 discípulos não conseguiram expulsar. Lutaram e não conseguiram. E na manhã seguinte, quando Jesus desce do mundo, novamente normal, a glória foi rendida novamente, ele voltou com os 3 discípulos, e quando chegou lá embaixo, aí Jesus mandou que o demônio saísse, o demônio saiu, e ele disse assim: olha, precisa orar mais, precisa ter mais comunhão. E aí o pai daquele rapaz possesso perguntou a Jesus: por que os seus discípulos não puderam expulsar o demônio? Jesus disse: porque precisa de jejum e oração. Então, gente, o monte é isso. O monte é esse poder que você recebe para lidar com os problemas que virão à sua frente. No monte, Jesus morreu. Ele foi crucificado num monte, chamado Monte Calvário, ou Gólgota, ou Monte da Caveira. Era um lugar bem alto que tinha perto de Jerusalém, próximo à distância mais ou menos de 1 quilômetro de Jerusalém, onde era crucificado muita gente. Roma, nesse tempo, executava a sentença de morte de cruz para todo mundo que não entrasse em acordo com o sistema governamental de Roma, que era o governo mundial. Então, tinha muita caveira nesse monte. E Jesus foi morto lá, no Monte Calvário. Está escrito nos 4 evangelhos, mas eu anotei especialmente em Lucas 23, verso 33, que diz que Jesus foi morto, crucificado no Monte Calvário. Agora, voltando um pouquinho na história do povo de Deus, irmãos. Lá no Monte Sinai, no monte onde Deus deu as tábuas escritas pelo seu próprio dedo, com a lei, os 10 mandamentos, a Moisés, naquele Monte Sinai, Deus desceu até o povo. E o monte, a Bíblia diz em Êxodo 19, que o Monte Sinai tremia e fumegava e tinha labareda de fogo no monte. Era a glória de Deus. Não era o fogo que consumia nada, era o fogo da glória de Deus. E o povo teve medo. E o povo pediu que Deus não aparecesse mais e que Moisés falasse com Deus e transmitisse o que Deus quisesse dizer, porque o povo não suportava a glória de Deus. Só que no Monte Calvário também Deus estava ali. Só que o Monte Calvário leva o pecador a Deus. Ninguém tem medo do Monte Calvário. Todos tinham medo do Monte Sinai. Porque no Monte Sinai era o monte da lei. E no Monte Calvário é o monte da graça. Todos gostam da graça. Todos. Todos gostam da graça. É tanto que às vezes pessoas erradas, pessoas convencidas, pessoas presunçosas. Vocês sabem que são essas 3 coisas, né? O errado é aquele que sabe que está errado, mas não quer corrigir seus erros. Né? O errado, o convencido é aquele que é errado,
Mas ele finge que não é e não aceita ensinamento. É o errado, o convencido e é o presunçoso. O presunçoso é aquele que acha que porque Deus é bom, Deus vai aceitá-lo do jeito que ele é, sem mudança nenhuma. Isso é presunção. Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. Ele faz um trabalho em nós, diga amém. Ele opera mudanças em nós. E essa mudança vem pela ação do Espírito Santo e o uso da palavra. Então, a gente, com o passar do tempo, a gente percebe que muita coisa mudou, tanto em nós como no outro. Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. Deus nos ama, nos chama, nos perdoa, nos conduz, nos corrige, como a Bíblia diz. Ele corrige, ele disciplina, ele orienta para que a gente entre em acordo. Deus não vai levar rebeldes para o céu. Ele vai levar ex-rebeldes. Pessoas que admitiram que precisam de mudança. E aí Deus opera a mudança. Bem, no Sinai havia perigo de cair. Por quê? Porque o Sinai é o monte da lei. No Sinai, o perigo era a gente cair. Por quê? Porque todo mundo tropeça em alguma coisa. Ninguém é perfeito. Agora, no Monte Calvário, existe silêncio, sacrifício, reflexão, perdão e esperança. Ninguém tem medo do Monte Calvário, porque o Monte Calvário é o monte do silêncio, do sacrifício, do perdão, da comunhão, da esperança. O que vocês preferem? Vocês preferem um lugar onde você fica assustado, com medo de pisar em falso, como a gente costuma dizer, pisando em ovos, porque a qualquer momento você pode tropeçar e alguém pode lhe acusar, e você pode quebrar algo, e você pode ferir alguém. Você prefere esse lugar ou você prefere um lugar onde você fica tranquilo, em paz, sentindo perdão, com o coração cheio de esperança? Então aqui está a diferença entre o Monte Sinai e o Monte Calvário. A lei de Deus, ela só serve para nos mostrar que nós somos pecadores, ou para nos acusar se nós estivermos errados. É a lei da correção. Ela nos corrige, ela nos repreende, para que a gente reconheça e corra para o monte da graça. O monte da graça é o Monte Calvário, é o monte onde Jesus pagou o preço. Então, essa transição entre o Sinai e o Calvário é a vida cristã. Tem gente que do Sinai ao Calvário passa 50, 70 anos. E tem gente que em 2, 3 meses vai do Sinai ao Calvário. Nós somos diferentes uns dos outros. No primeiro monte, no Monte Sinai, a lei foi escrita em pedras. Repita comigo. No Monte Sinai, a lei foi escrita em pedra, pelo dedo de Deus. Mas no Monte Calvário, a lei é escrita no nosso coração. Aonde é que está escrito isso? Quem sabe levanta a mão. Tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. Tem no Antigo e tem no Novo. Mas eu vou jogar para o Novo, porque tem muito evangelho por aí dizendo que a lei de Deus foi abolida. Então eu vou deixar o texto do Antigo Testamento e vou para o Novo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. No Monte Calvário, Deus escreve a sua lei no nosso coração. Está escrito em Hebreus 8. Hebreus 8. Hebreus capítulo 8, e o verso 10.
verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Que dias são estes? Os dias do Monte Calvário. Depois que Jesus viesse aqui, pagasse o preço e se cumprisse tudo que estava escrito a respeito dele, então, depois daqueles dias, o Senhor, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, nós não adoramos, não servimos a uma lei do mundo Sinai. Não. Nós servimos a Deus e obedecemos a lei do Monte Calvário. A lei que está dentro de nós. Ou ela está dentro de nós, ou ela não serve para nós. Então aqui estão os dois montes, e aqui está a diferença entre o monte e a praia. Nós vimos que na planície está o povo, na planície estão os problemas, e os problemas desse mundo esperam soluções. Todos os problemas desse mundo, irmãos, têm solução. Diga amém. Porque é bem provável que na sua casa, ou na sua família, ou na sua vizinhança, ou na sua cidade, tenha problemas. Todos os problemas têm solução, mas a gente não quer a solução. Eu vou terminar essa mensagem, gente, contando uma história. É uma história real, certo? Essa história aconteceu há uns anos atrás. Eu já estava na igreja. Essa história circulou numa lição de pequeno grupo. Acho que muita gente aqui conhece, se lembra dessa história. É uma história que vai ilustrar muito bem esses dois lugares, essas duas posições geográficas, planície e monte. A história foi o seguinte: lá no Japão, o povo cultiva muito arroz. E um certo japonês decidiu fazer o seu plantio no alto de uma montanha. Antes de eu contar a história do japonês, deixa eu dizer um negócio para vocês que aconteceu na minha infância. Na minha infância e adolescência, quando eu era moçotazinha, como diz os matutos. Papai colhia algodão em cima da serra da Caçarinha, no sítio São Rafael. E ele levava a gente para colher algodão, passava o dia todo em cima da serra. A serra era tão ruim de subir, gente, mas tão ruim, que a gente subia engatinhando assim, no quarto. As mãos tinham que ajudar os pés, senão a gente não subia. A gente subia que nem gato, certo? Então, ruim que era. E a gente subia muito cedo, bem cedo. Às vezes eu saía do sol, a gente já estava subindo. E passava o dia lá. E o meu serviço era fazer o comer, para quem ia trabalhar, os trabalhadores. E é interessante que em cima da serra da Caçarinha, que eu acredito que aqui ninguém conhece essa serra, eu conheço pessoalmente, a minha irmã. Em cima da serra, no topo da serra, tinha umas pedras, uma gruta, e lá tinha um olheiro de água minerável. Todo o tempo aquela água era daquele tanto, porque ela vazava ladeira abaixo, e ao redor daquela gruta, ao redor daquelas pedras, era verde. O mar era verde. E o meu serviço era pegar água para os homens beber, os trabalhadores beber, e também pegar água para cozinhar o comer. Eu acendia o fogo, por isso que eu gostava tanto de fogo de lenha. Gostei até um dia desses. Hoje já não posso mais ficar no meu pulmão, mas eu amava acender o fogo de lenha. E aí papai deixava para eu fazer isso. Eu com 11, 12 anos, 13 anos, eu era cozinheira. Eu era cozinheira. Com 11 anos eu já era cozinheira, certo? Por isso que eu amo tanto cozinhar. E aí, gente, quando eu ia buscar água para fazer o almoço, eu escutava uma sirene, assim, uma cigarra. Aí eu, assustada, papai disse: minha filha, isso é a Cascavel. A Cascavel mora aqui nessa pedra, que é a casa dela. Isso é um guiso que ela tem na ponta da cauda, que a gente chama de maracá, que ela tem muitas pedrinhas dentro dessa, uma caixotinha que ela tem no rabo, e quando ela vê
ameaça, de uma presença estranha, ou de animais, ou de pessoas, ela dá sinal e ela fica agitada, pronta para atacar. Ele disse, como é que eu faço? Aí o pai dizia, não tenha medo dela. Ela tem medo da gente. Então, quando ela toca o maracá, é para avisar que ela está pronta para a guerra. Ela não vem para a guerra. Ela só vai encarar se a gente for para ela. Então, você já viu ela? Eu disse, não. Mas eu escuto, toda vez que eu vou, eu escuto. O pai disse, não se preocupe, ela não vai mexer com você. E aí papai me ajudou a ser corajosa. Eu ia, pegava água e fazia comida. E nunca nós vimos essa cascavel, mas a cascavel morava lá. E eu perguntava, papai, e essa água vem de onde? Papai disse, minha filha, essa água vem do céu. Toda água vem de Deus. Mas lá embaixo está seco e aqui em cima tem água. Papai dizia, todos os rios nascem nas montanhas. Olha, isso é profundo demais para uma pessoa que não estudou. Papai apenas escreveu o nome dele. E eu aprendi essa história do olheiro de água no monte, quando eu era criança, e agora estudando a Bíblia, me vem a conexão. Voltando para o japonês. O japonês decidiu plantar lá em cima. Alguém também decidiu plantar o algodão em cima da Serra da Cascavel, para eu ir lá conhecer essa cascavel. Pois é, aquele japonês decidiu plantar no alto da montanha. E todos os seus vizinhos que moravam ali, plantavam lá embaixo, na planície, certo? Lá embaixo na montanha. E aquele japonês subia, com o fato nas costas, para trabalhar lá em cima. Ali ele lavrou, ali ele plantou, ali ele cultivou, até que o arroz ficou maduro. Tanto o arroz da montanha, quanto o arroz do vale. Todos os que plantaram arroz colhiam no mesmo tempo. E quem já viu uma roça de arroz maduro, gente, parece ouro. Arroz maduro tem um amarelo dourado, e vocês sabem que arroz tem óleo. Existe o óleo de arroz que a gente pode comprar no supermercado. O grão tem óleo. Então o arroz, quando ele está maduro, você olha assim, de manhã, 9, 10, 11 horas da manhã, ele brilha, parece ouro. Você vê tudo igual, assim, parece um mar de ouro. E chegou o momento da colheita. Todos os vizinhos, moradores, amigos daquele homem, estavam prontos para a colheita. E ele também. E naquele dia ele subiu para começar a colheita. Quando ele chegou lá em cima, ele parou para refletir. Ele disse assim, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Eu estou tão feliz, olha, com essa colheita, eu vou pagar todas as minhas contas. Eu vou resolver todos os problemas lá de casa, vou até melhorar a minha casa, porque vai ser uma safra maravilhosa. Isso é muito bom. Aqui em cima o arroz parece melhor do que o arroz lá embaixo. Ele estava ali pensando, refletindo e agradecendo, queria começar a grande colheita da montanha. E ele estendeu o olhar assim para o mar, porque de onde ele estava, gente, ele via o mar até quando a vista não dava mais. Ele olhou para o mar, e o mar tinha levantado uma onda de 11 metros de altura. E ele sabia que aquilo ia ser um tsunami terrível, ia acabar com tudo lá embaixo. Deixa eu abrir um parênteses para dizer um negócio para vocês. Quem está aqui sabe tudo o que vai acontecer lá embaixo. Quem está aqui está no monte. Quem está aqui está com um olhar profético, conhece o futuro, sabe das desgraças que vai acontecer. E sabe que lá no vale estão os nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes. É aquele japonês, quando ele viu aquela onda do tamanho do mundo se levantando no mar, ele pensou nos amigos que estavam lá embaixo e pensou na sua família que estava lá embaixo. E ele gritava, mas não dava para ouvir, que era muito longe. Vocês sabiam que o som sobe, mas não desce? Se você estiver em cima e alguém gritar embaixo, você ouve bem. Mas se você estiver embaixo,
E o grito de cima só vai subir, já era. E aquele homem gritava, ninguém ouvia. E ele ficou preocupado com os amigos que estavam lá embaixo começando a colheita e com a sua família que estava lá embaixo. E lá vem a onda do tamanho do mundo para engolir aquele vale. E eles tinham experiência com isso e sabiam que isso aconteceria repetidas vezes. Então ele não teve outra alternativa a não ser tocar fogo no arroz. E aquele arroz maduro, com aquele óleo no grão, pipocava e a labareda subiu. E aquele estrondo de fogo em cima da montanha. E os que estavam lá embaixo viram aquele fogo e disseram: incêndio na lavoura de fulano. E correram ladeira acima. E a família dele também. Olha, pegou fogo na lavoura. Correram todos e subiram a montanha. Todos subiram a montanha. E quando chegaram lá em cima, o arroz queimando, britando na labareda. E ele, feliz, recebendo os que chegavam lá de baixo. E o arroz queimando. E ele recebendo, abraçando, apontando o mar. E quando eles viram que o motivo do fogo era para salvá-los, todos eles ficaram agradecidos. Porque isso é amor. Isso é amor. Amor que não investe não é amor. Amor que não se sacrifica não é amor. Todo mundo lá de baixo ficou sem nada. Ele também ficou sem nada. Mas eles podiam começar tudo de novo. Irmãos, amigos, o que vem contra quem está lá embaixo não é o consumidor. É a destruição final desse mundo. Todos os que estiverem lá embaixo serão destruídos. A montanha de Deus é a montanha da segurança da salvação. Quem está aqui em cima, na montanha, também tem prejuízo, também fica doente, também é assaltado, também tem sua casa roubada, também sofre acidente, também perde entes queridos, também adoece e também morre. Mas não acaba assim. Não acaba assim. Quem está no monte tem o dever de advertir quem está no vale. Quem está na planície. Porque quem está na planície não vê o que vem. Quem está embaixo não vê longe. Para você ver longe, você precisa estar em cima. E eu pergunto nessa noite: que tipo de japonês você é? Onde é que você está apontando? Embaixo ou em cima? Jesus disse: não acumule embaixo. Não acumule para vocês recursos aqui embaixo. Acumule lá. Como é que você acumula lá? Lá não precisa de nada. Lá em cima está tudo abastecido. Lá em cima está tudo abastecido. Lá em cima ninguém precisa de nada. Como é que eu vou acumular tesouro no céu? Investindo na salvação de quem está no vale. Eu pergunto: você quer se comprometer com Deus para salvar você, sua família e seus amigos que estão no vale? Quem quer se comprometer com Deus nessa noite? Eu vou pedir que fique em pé. Eu vou pedir aos meninos ali que coloquem a música Foge Veloz para o Mundo. Eu vou pedir a Angelina que venha ajudar a cantar essa música. Não se esqueça dessa mensagem, certo? Não se esqueça dessa mensagem. Os que vão para o céu, eles estão investindo na salvação. Porque tudo aqui vai ser destruído. Tudo aqui vai ser destruído. Fuja veloz para o mundo.
oração, no monte da comunhão, aprender um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Nessa noite nós aprendemos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e que a tua graça é estendida a todos nós. O ato de vir ao culto é como se nós quiséssemos dizer: Senhor, guia nossa vida. E quando a gente não vem ao culto, a gente está dizendo: deixa que eu dirijo. Mas nós viemos hoje aqui, Senhor, dizer para o Senhor pode dirigir nossa vida. Nós aceitamos, Senhor, a tua direção, porque o Senhor é infalível. O Senhor é vitorioso em todas as batalhas. Todas as causas o Senhor vence. Então, Senhor, tome as nossas causas. Tem pessoas aqui que têm causas a lutar e a vencer. Todos nós temos fraquezas a vencer, defeitos a corrigir. Toma a nossa vida em tuas mãos. Leva-nos para esta nova semana de trabalho, de atividades. E traz-nos sempre aqui, Senhor, para aprendermos juntos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê e concorda diz amém.